Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Começando então mais um Top Atualidades. Com o professor Marcos e material da Raquel, esse top vai de 18 a 24 de novembro e começa com o meio ambiente. Falando de uma notícia ruim, não é? Emissões nacionais sobem 7,8% em 2013. O Brasil emitiu 1,5 milhão de toneladas de gases do efeito estufa em 2013, o que representa um aumento de 7,8% em relação a 2012, a maior taxa desde 2008, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório do Clima. Então, tá aí mais uma péssima notícia para a tia Dilma, não é? O Brasil saiu da condição de baixa emissão para a condição de alta emissão de gases de efeito estufa. Isso tem a ver também com desmatamento, mas, no geral, isso pelo menos são os dados que foram colhidos, em todos os setores da economia brasileira houve aumento de emissão de gases de efeito estufa. Então, não é só a questão do desmatamento. A questão do desmatamento contribui e muito para essa emissão. Mas em todos os setores da economia houve sim um aumento da emissão de gases. Então agora o Brasil deixou de fazer parte da baixa para alta taxa de emissão de gases de efeito estufa, além de aquilo que você provavelmente já deve saber, que foi um aumento do desmatamento no Brasil do ano passado para cá, tá bom? Acompanha esse tipo de notícia, tá? Essa questão ambiental, porque como eu gosto sempre de lembrar, muita gente acha que entende e às vezes descobre que não entende nada, ok? Continuando então aqui o nosso top, que vai de 18 a 24 de novembro. Brasil Sociedade. Morre em São Paulo o ex-ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, advogado e ex-ministro da Justiça. Márcio Thomas Bastos, de 79 anos, morreu na manhã desta quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Bastos foi internado na terça-feira para tratamento de descompensação de fibrose pulmonar, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital. Ele foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e, em seguida, foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. Então, candidato, você que acompanha aqui o nosso top, sabe que a gente dá uma abertura, né? A gente sempre vai comentar sobre as celebridades que faleceram e vão continuar a falecer logo, então cuidado, porque o Márcio Thomas Bastos não é só apenas uma pessoa pública conhecida no Brasil, já foi ministro e trabalhou muito na área, né, da advocacia. Ele era advogado, defendeu pessoas importantes no Brasil, como por exemplo Luiz Inácio Lula da Silva, e aí fique espertinho com esse caso da morte de Márcio Thomas Bastos. Assim como também você vai ficar esperto com a morte do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, que morreu aos 91 anos em São Paulo. Então, Samuel Klein, o fundador da rede de lojas de departamento Casas Bahia, morreu na manhã desta quinta-feira em São Paulo. Ele estava internado há 15 dias no Hospital Albert Einstein. O corpo foi revelado, né, no cemitério israelita do Butantã, onde o enterro ocorreu no começo desta tarde. Eu acredito que você, assim como eu, não é, candidato, é fã das Casas Bahia, porque sempre quando preciso eu dou um pulinho lá, não é? Então, tirando a brincadeira de lado, grava bem aí, é o nome
do Thomas Bastos, não é? E o Samuel Klein, porque a probabilidade é pequena, mas pode sim cair numa prova de atualidades, uma pergunta sobre uma dessas personalidades. Legal? Continuando aqui o top atualidades, mundo, política, milhares vão às ruas do México por desaparecidos. Milhares de pessoas tomaram as ruas da capital mexicana, Cidade do México, exigindo às autoridades mais empenho nas buscas dos 43 estudantes desaparecidos no final de setembro na cidade de Iguala. Pais e familiares dos desaparecidos marcharam à frente da passeata, uma das maiores em meio à onda de atos realizados em todo o país. Organizadores calculam que cerca de 120 mil pessoas participaram do ato. O México, que era até há pouco tempo atrás o queridinho do Fundo Monetário Internacional, está entrando numa tremenda crise política. Isso por causa dos índices de violência e do problema da produção e tráfico de drogas no país. Esse caso que aconteceu em Iguala, com certeza tem potencial de cair em provas futuras, pelo menos, como atualidades. Tá? Mexe com questões como, por exemplo, a economia mexicana, que não anda bem, a questão política, porque o presidente está sendo acusado, né? Ele recentemente comprou uma casa avaliada em 18 milhões, não bem ele, a sua esposa, mas tudo bem, comprou uma casa avaliada em 18 milhões de dólares, e isso tem a ver, a primeira-dama disse que isso tem a ver com o fato dela ter rescindido um contrato, porque ela era apresentadora, né, da principal TV do México, mas a população está realmente extremamente preocupada com esse caso de Iguala. Isso está sendo muito cobrado. O presidente do México, quando esteve no G20, estava muito desconfortável com essa história e, lógico, você, como um cara esperto, né, ou você como uma candidata aí, espertinha, vai acompanhar, vai continuar acompanhando esse caso de pertinho, tá bom? Continuando aqui o top, que vai de 18 a 24 de novembro, Mundo Relações Internacionais. Colômbia suspende diálogo de paz com as Farc após sequestro de general. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, suspendeu nas negociações de paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que começaram há 2 anos em Cuba, depois do sequestro de um general e de outras duas pessoas. Crimes atribuídos pelo governo à guerrilha. E aí, candidato, você, de novo, você que vem me acompanhando sabe que eu tenho falado muito sobre essas negociações de paz na Colômbia. O governo de Juan Manuel Santos foi reeleito esse ano. Foi uma vitória, mas não foi tão fácil. O ex-presidente Álvaro Uribe foi eleito senador, é o maior crítico dessas negociações de paz, que são realizadas em Havana, em Cuba, representantes do governo de Juan Manuel Santos e das Farc se encontram em Cuba para tratar das negociações de paz, mas Álvaro Uribe, ex-presidente, é totalmente contra isso, é um crítico pesado, prometeu fazer rigorosa oposição a Juan Santos, que era até então seu amigo. Então essas negociações, elas estavam caminhando bem, até que houve o sequestro desse general e de mais 2 pessoas, e é lógico, o governo cancelou as negociações. As Farc prometeu averiguar direitinho isso, vai dar uma resposta ao governo, porque é importante para ela, a guerrilha, que haja realmente um período de paz, porque ela veio apanhando feio, né? Apanhou muito no governo de Álvaro Uribe, poderia estar apanhando mais, mas Juan Manuel Santos tem uma outra política, que é uma aproximação das 2 forças, né? A força do governo e da guerrilha, para que coloque finalmente
um período de paz nesse país, nosso vizinho aqui do norte, a Colômbia. Então, vai acompanhando, porque você sabe que eu tenho falado muito sobre este assunto aqui no Top. E depois de falar da Colômbia, o próximo assunto, Obama recorre a decreto para beneficiar imigrantes ilegais. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, adotou na noite da quinta-feira, dia 20, por decreto, medidas que favorecem até 5 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente no país. Além de garantir a sua credibilidade, há 2 anos ele se comprometeu a frear a deportação de jovens ilegais. A decisão garante aos democratas o apoio dos latinos que vivem nos Estados Unidos. O Partido Republicano criticou a decisão. Se o presidente agir desafiando o povo e impondo sua vontade ao país, o Congresso vai agir, disse o senador republicano Kentucky Mitch McConnell. Então, aí você vai entender, como sempre, né? Eu tenho feito aqui um esforço para que você lembre sempre disso. Obama, democrata, republicanos, oposição. A questão da imigração é um dos pontos chave da relação entre os dois partidos. Republicanos querem pegar pesado, leis mais duras contra os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, enquanto os democratas não. Tem uma visão diferente, o caso do Obama, que teve apoio na sua reeleição agora em massa desses imigrantes latinos, né, que representam hoje aproximadamente 44 milhões de pessoas nos Estados Unidos, né? É a segunda língua mais falada hoje nos Estados Unidos, é o castelhano. Então, isso é uma força significativa que os democratas trouxeram para dar apoio ao seu partido. Obama tinha se comprometido com isso e está mantendo. Agora, é lógico que os republicanos estão indignados com o fato do presidente ter aprovado a lei por decreto. Fala-se até em impeachment, né? Não é só aqui que querem dar o impeachment a Dilma, lá também. Eu acho que o pessoal da Paulista aqui vai acabar indo para lá fazer também uma passeata pedindo o impeachment do senhor Barack Obama. As coisas não estão bem para ele. Eu tenho lembrado você que o Obama perdeu maioria no Legislativo, na Câmara dos Deputados, e agora, no início de novembro, nas eleições legislativas, também perdeu o Senado. Então, Obama corre o risco de fazer 2 anos de governo futuro em cima de decreto, porque ele perdeu maioria no Legislativo. E, lógico, vamos ter que esperar, porque a coisa vai vir aí para cima, né? As coisas vão ficar mais feias para ele, porque lógico que os republicanos não vão deixar barato o fato de Obama ter aprovado por decreto uma anistia para aproximadamente 5 milhões de imigrantes ilegais. Lembrando, para terminar, que nos Estados Unidos há um cálculo que não são 5 milhões de imigrantes ilegais, são 11 milhões. 11. Obama quer dar cidadania, pelo menos, para 5. Legal? E vamos resolver, então, o desafio da semana passada. Leia com atenção. O atentado contra um judeu de ultradireita e a morte a tiros do palestino suspeito pelo ataque levaram tensão a Jerusalém e acenderam o medo de uma nova onda de violência na cidade. Para tentar inibir protestos, o governo israelense fechou o acesso à esplanada das mesquitas, local sagrado para o Islã. A atitude gerou reclamação de palestinos. Houve confrontos entre palestinos e forças israelenses em diversas partes da cidade, sem feridos graves. Muito bem. A esplanada das mesquitas, como já foi dito, fica na cidade de Jerusalém. Sendo assim, aponte a frase correta sobre Jerusalém. A. Jerusalém não é capital de nenhum estado, mas é dividida em 4 bairros,
judeu, cristão, islâmico e armênio. A cidade é a mais populosa de Israel. B. Jerusalém, capital de Israel, é uma cidade sagrada também para os cristãos, judeus e muçulmanos. C. No futuro Estado da Palestina, Jerusalém, parte oriental, será a capital. D. Apesar de estar dentro do território da Cisjordânia, Jerusalém é também administrada pelos palestinos. E como não pode ser capital de Israel e nem dos palestinos, Jerusalém é administrada pela ONU. Muito bem. Vamos lá, então, ver se você acertou, candidato. Isso, o resultado do desafio é a alternativa A. Muito bem. Então, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não pode ser capital de Israel ou dos palestinos. A cidade é dividida em 4 bairros: judeu, cristão, muçulmano e armênio. É a mais populosa de Israel e o controle da segurança da cidade é feita pelos israelenses. E assim, aqui foi citado o caso da esplanada das mesquitas, que é, sim, um lugar muito hiper, super sagrada para os islamitas, né, para os muçulmanos, assim como também você tem aí um local, que é o Muro das Lamentações, extremamente sagrado para os judeus. Então, é o que sobrou aí do Templo de Salomão, não esse que o Edir Macedo ergueu aqui, tá? É o mais original, né? O mais antigo. Então, o que sobrou do Templo de Salomão hoje é chamado pelos judeus ortodoxos ou não de Muro das Lamentações. Então, é sim uma cidade extremamente delicada nessas questões, não é? Que a gente não pode aqui, eu sempre tenho lembrado vocês, não se esqueça de o caso do israelense e palestino, incluir que o problema também é religioso, ele não é só político ou questão territorial, ele também é religioso. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. Em novembro de 2014, o Estatuto da Terra completa 50 anos. Criado no primeiro ano de ditadura militar, seu objetivo era reduzir a tensão no campo, uma das marcas do período João Goulart, de 61 a 64. Passadas 5 décadas, o campo brasileiro recebeu grandes investimentos e a produção foi modernizada. Sendo assim, marque a frase incorreta sobre o problema fundiário no Brasil. Letra A. No governo Dilma, houve queda no assentamento de famílias sem terra. B. Nos governos de Fernando Henrique e Lula, houve um grande aumento de famílias assentadas. C. No Brasil, predomina a grande propriedade rural, com a terra concentrada em poucas mãos. D. A reforma agrária ajuda a população no campo, conter o êxodo rural e evitar o inchaço das cidades. E letra E. Após o governo Lula, a distribuição de terras no Brasil deixou o país com menos problemas de terras, mas a mão de obra barata está em queda. E assim terminamos mais um Top Atualidades, que foi de 18 a 24 de novembro, esperando que você tenha uma boa semana, uma semana cheia, né, e produtiva, cheia de estudos, ok? E espero vê-los na próxima segunda-feira. Um grande abraço.